Tem até um cartaz. Já começou aí? Esse aqui foi. Olá, estamos começando mais um Pergunte ao Presidente. O primeiro, né, de 2019. Em 2018 a gente teve uma série de programas tirando sempre as dúvidas dos servidores. E aqui ao meu lado está o diretor-presidente da FUNPRESP, Ricardo Pena, que vai tirar as dúvidas dos participantes e dos servidores que ainda não são participantes, que mandaram para a gente ao longo da semana. Tudo bem, Ricardo? Como vai? Tudo bem, Maíra? Todo mundo aqui nos assiste agora. Boa tarde. Hoje o programa é sobre migração de regime previdenciário, né? A gente sabe que está próximo do prazo de acabar, é dia 29 de março, a data limite. E eu queria, Ricardo, primeiro que você explicasse o que é a migração, quem pode migrar, fala um pouco sobre esse novo prazo, né, que foi dado, e a diferença também, vamos deixar bem clara a diferença entre migrar e aderir à FUNPRESP. Fala um pouco sobre isso. Tá. Então, vamos por partes. Primeiro, é preciso entender que migração só é possível para quem é do regime anterior. Quem tem a integralidade da aposentadoria ou a média dos 80% maiores remunerações. Ou seja, só quem entrou até fevereiro de 2013. Então, estava naquele regime, vai migrar, vai escolher, né, de livre vontade, vai escolher o regime do teto. Então, por exemplo, ele tinha uma expectativa de se aposentar com o último salário, que era 10 mil. Se ele migra para o regime da Previdência Complementar sujeito ao teto, quando ele se fosse aposentar, hoje ele teria direito só a 5.800. Então, migrar é exatamente você mudar o seu regime anterior e entrar no novo regime. Então, esse é um conceito básico. A migração, ela foi dada no primeiro momento da FUNPRESP, lá em 2013, 2014. Naquele momento, só 70 servidores migraram. Foi feito também em 2017 e 2018, aí 12 mil servidores migraram, e agora nós estamos numa terceira janela para os servidores que são do regime anterior, públicos federais, do Executivo, do Legislativo e do Judiciário, poderem migrar até o dia 29 de março, com as mesmas condições, que é se sujeitar ao teto e ter direito a um benefício especial que a gente vai explicar aqui no programa. Então, a migração ela é feita, no caso do Executivo, dentro do SIGEP, onde o servidor acessa lá o seu contra-cheque. Lá ele pode simular o valor do benefício especial e lá mesmo ele pode aderir à FUNPRESP. Então, são duas coisas distintas, como você perguntou. Aderir significa se sujeitar ao novo regime, que é o teto, e ele pode ou não aderir à FUNPRESP. É lógico que a gente vê vantagem que ele possa fazer a adesão, mas é uma escolha dele também. E nosso site também tem um repositório grande de informações. Nosso objetivo aqui é poder orientar o servidor na melhor escolha dele. A gente não indica que ele migre, até porque isso depende de uma série de fatores, como a idade, o tempo de contribuição que ele tem. Então a gente pode ajudar ele nesse momento. Então, em linhas gerais, é isso que é migração e que é adesão à FUNPRESP. Pois é, gente, as dúvidas são muitas, né? Como eu falei, a gente recebeu ao longo da semana sobre migração. Também recebemos muitas dúvidas sobre reforma da Previdência, a gente vai abrir um espaço para isso também. Dúvidas sobre as regras da FUNPRESP, né? Os planos de benefícios da FUNPRESP, e a gente vai falando, mas a gente também quer a participação de vocês, podem deixar as suas perguntas nos comentários. Vamos começar. O Alexander Dornelles, ele é auditor fiscal e ele está perguntando, ele fala, né, sobre a situação dele, diz que tem 45 anos de idade e ele quer orientações sobre as vantagens da migração. Pelo jeito ele está na dúvida, mas ele fala sobre um cenário de se aposentar com 70 anos. Tá. Quais seriam as vantagens e as desvantagens para o caso dele? Então, agradecer a participação do Alexander, não sei, dizer que, na verdade, ele está com 45 anos, ele, pela reforma, né, depois nós vamos poder falar um pouco mais da reforma, mas a condição posta na reforma eu não sei quando ele entrou no serviço público, mas se ele entrou antes de 2003, em tese, para ele a regra, ele não vai ter regra de transição, ele vai se aposentar pela reforma, né, considerando que ela seja aprovada, aos 65 anos.
Então, ele ainda teria 20 anos de contribuição. Então, me parece que ele quer saber aqui se é vantajoso ou não migrar. É aquilo que eu falei na abertura. Isso depende da situação dele, quer dizer, com 20 anos, aqui, na verdade, a gente divide em 3 períodos. Aqueles que estão há pouco tempo no serviço público, esses teriam maior propensão para migrar. Quem está no meio da carreira, que é o caso dele, aí tem que avaliar, tem que fazer conta, buscar orientação. E quem já está perto de se aposentar, a gente normalmente orienta a não migrar, porque ele não teria tempo para acumular. Então, no caso do Alexander, eu acho que a gente pode ajudar ele até individualmente, com uma consultoria com os nossos agentes aí no Brasil, para que ele possa tomar essa melhor decisão, lembrando que ele tem essa decisão até o dia 29. Então, no meio da carreira, como ele se encontra, aí vai depender se ele tem tempo de regime próprio, mais tempo de regime próprio, se ele tem uma experiência no regime geral. Então, assim, de bate pronto, não dá para dizer se é vantajoso ou não. Precisa estudar melhor o caso dele. A Karim, ela é servidora do Senado e ela já é participante da FUNPRESP, mas ela fala que também tem uma previdência privada, a PGBL, e faz aportes mensais. E ela pergunta se é possível migrar essa previdência para a FUNPRESP. Então, Karim, na verdade seria portar, né? O nome que é portar a previdência do PGBL que ela tem lá no Bradesco para cá. Ela pode portar, só que aí a gente precisa orientar de maneira bem cautelosa, porque de repente ela tem outros objetivos com o PGBL dela no Bradesco, e lá no PGBL do Bradesco ela pode sacar o recurso, ela pode fazer um resgate. Aqui, se ela portar para cá, o dinheiro não vai poder ser resgatado. Então ela precisa ter clareza da finalidade desse PGBL dela. Lógico que é possível migrar, portar a qualquer momento, mas ela precisa entender qual que é o objetivo desse aporte que ela tem lá, do que ela já tem acumulado, para ela, enfim, tomar uma decisão. Nós estamos prontos para receber, já recebemos quase 40 milhões de portabilidade de outras previdências, seja fechado ou seja aberto, como o Bradesco, mas a gente orienta ela no sentido de que, ao fazer a portabilidade, ela vai bloquear o recurso e só vai ter acesso a esse recurso que ela portar quando ela se aposentar. Então é preciso ter cuidado, porque às vezes a pessoa tem um objetivo de gastar ali com a educação do filho, comprar uma casa a curto prazo, e aí ela pode se frustrar ao trazer esse recurso. Então ela precisa ter clareza nos objetivos financeiros desse PGBL lá no Bradesco. Tá? Agora a gente vai abrir um espaço para as dúvidas que a gente recebe pela central de atendimento sobre migração também. A gente não tem esses nomes aqui, certo, mas vamos falar porque pode ser a dúvida de outra pessoa também, né? Uma pessoa que fala que não entende muito de fundo previdenciário e pergunta: se migrar e fizer adesão à FUNPRESP, como que fica a aposentadoria? Recebe o valor do teto, mais o que complementou na FUNPRESP? Como é que funciona? Então, de maneira direta, se ela migrar, é porque ela está no regime anterior. Então, se ela migrar, ela vai ter direito ao teto, mais um benefício especial, que é o tempo correspondente a que ela ficou no serviço público. Então, se migrar, ela já vai ter direito a esses 2 benefícios: o teto, mais o benefício especial. E se, além de migrar, ela aderir à FUNPRESP, lá na data da aposentadoria dela, ela vai ter o teto, mais o benefício especial e mais um benefício correspondente ao que ela acumulou aqui no FUNPRESP. Então, essa é a vantagem de quem estuda essa chance de migrar de regime dentro do regime próprio, né, como eu expliquei, trocar a integralidade pelo teto. E aí, junto, fazer a adesão à FUNPRESP. Uma pessoa que mandou uma série de perguntas, Ricardo. Então vamos lá. Vamos tentar organizar aqui. Ela pergunta primeiro sobre o prazo. O prazo acaba no dia 29 de março, ela quer confirmar isso. Dia 29 foi promulgada a lei número 13.809, que confirma o prazo da migração até o dia 29 de março, que é uma sexta-feira. Inclusive, no dia 29 até 11 e pouco da noite, ela vai poder fazer essa migração pelo sistema do CIGEP. Certo. E ela pergunta também, é a pessoa que escolhe o salário base para contribuição? Como é que funciona isso? Existe um limite para o salário de contribuição?
Então, pela primeira pergunta, se ela migrar, ela vai aderir aqui como ativo normal. Nesse caso, o salário de contribuição dela vai ser a diferença do que ela ganha em relação ao teto. Então, ela não poderia escolher. O que ela pode escolher é a alíquota. Ela pode escolher uma das 3 alíquotas, 8,5%, 8% ou 7,5%. Então, essa escolha ela tem, logo que ela entra, ela pode escolher. E ela pergunta se pode sair a qualquer momento da FUNPRESP, depois que aderir. Então, sair, na verdade, significa duas coisas importantes. Ela pode sair do serviço público, aí sim ela pode sair da FUNPRESP, e aí ela vai escolher uma das 4 opções, que é resgatar, que é aportar, continuar, contribuindo ou não contribuindo, ou ela pode cancelar. Então, ao cancelar, ela para de contribuir, mas a reserva dela fica aqui até a data da aposentadoria ou da saída dela. Então, se eu entendi aqui, ela quer realmente sair da FUNPRESP, não sair da FUNPRESP. Ela pode, não por imposição da FUNPRESP, mas por imposição da Lei Complementar 109, só quando ela rompeu o vínculo lá no serviço público. E ela faz 2 perguntas sobre o benefício especial. Ela fez um cálculo, né, para ela, no caso dela, e ela pergunta se o valor se inicia com a aposentadoria e termina no falecimento, ou se propaga para a pensão. E sobre o benefício especial, incide imposto de renda? Ótimas perguntas. A primeira é o seguinte, realmente o benefício especial do cálculo que ela fez começa a ser pago, ela fez o cálculo hoje. Até a data da aposentadoria dela, esse valor de 1.300 é corrigido pela inflação, que é o mesmo índice do regime geral. Então, na data da aposentadoria, ela vai receber 1.300 mais o valor corrigido até lá. Ela começa a receber o benefício especial naquele momento. O benefício especial, ele vira, nesse caso, pode virar a pensão para o beneficiário principal dela. Então, se propaga, né, respondendo a pergunta dela. E o benefício especial, ele incide o imposto de renda, porque ele teve a dedução fiscal durante a acumulação. Só que é importante dizer que não incide a contribuição da Previdência, porque os servidores que estão no regime antigo, quando eles se aposentam, eles continuam pagando para a Previdência do setor público. Aqui agora, como ela migrou, nesse cálculo que ela fez aqui, ela pode migrar. Ao migrar, ela deixa de incidir a Previdência sobre o benefício especial. Então também passa a ser um incentivo, porque o seu benefício líquido passa a ser maior. Mas sobre o imposto de renda, o nosso entendimento aqui é que ela vai ter que pagar. Certo. Outra pessoa pergunta de novo sobre o prazo, né, como a gente já falou, e se esse prazo se encerra no dia 29 de março, está garantida a contribuição paritária do empregador? No caso dessa pessoa é a Receita Federal, né, o órgão. Ele pergunta se ele tem a garantia disso. Então, garantia, na verdade, é o que está na lei, né? A lei diz que, a Lei 12.618, a própria Constituição diz que existe uma paridade contributiva, no caso das entidades que têm patrocínio público, de até 1 para 1. Então, hoje está funcionando, há 6 anos funciona aqui na FUNPRESP, então eu só posso dizer o que está funcionando, que essa paridade contributiva ela está funcionando. A minha experiência com as outras fundações é que isso foi instituído em 98, na emenda 20 lá da Constituição. Então, assim, em todas as estatais federais, nos momentos mais difíceis das empresas e também do ponto de vista econômico, nunca se deixou de ter a paridade contributiva. Agora, eu não posso assegurar que isso vai continuar para o futuro. Eu só digo que hoje a expectativa é que continua, né, que continue essa paridade contributiva. Até porque se criou o regime complementar exatamente para se criar um fundo privado, fora do setor público, para assegurar essa previdência complementar. E a previdência complementar capitalizada, ela depende da paridade contributiva. Senão, na verdade, você teria talvez um benefício inferior ao que se existia no regime público. Então, eu acredito que um dos objetivos, quando se criou a previdência complementar do servidor público, ter a segurança dessa paridade contributiva. Certo. Outra pessoa fala que é do regime antigo ainda, né? Uhum. E diz que entrou em janeiro de 2013.
o desconto no contra-cheque é um valor maior do que o desconto de quem entrou já no RPC. Sim. Então, ele pergunta se ele alterasse, né? Se ele fizesse a migração de regime do RPPS para o RPC, o que ocorre com os valores que ele já pagou? Então, os valores que ele já pagou vai virar o benefício especial. Então, tem uma fórmula que vai aplicar aquele valor que ele pagou além, né? Além do teto. Então, se ele migrar, ou seja, significa que ele vai se sujeitar ao teto, e aquele período em que ele pagou um valor maior sobre toda a remuneração dele, vai servir de base de cálculo do benefício especial. Então, ao migrar, ele tem direito a esse benefício especial. O benefício especial, na verdade, ele tem natureza indenizatória e ele é como se fosse uma espécie de devolução do que o servidor pagou a mais, além do teto. Então, ao migrar, ele está assegurado nessa Lei 13.809, até na própria Constituição, que ele terá direito a essas devoluções através do benefício especial. Certo. Outro servidor quer saber sobre a alíquota, no caso de migração. Qual é a maior, qual é a menor que ele pode contribuir, se há o aporte do governo com a mesma alíquota que ele contribui, se a alíquota pode ser zero e se ele pode alterar. Então, vamos falar um pouco sobre... Então, vamos falar sobre a alíquota, porque veio na reforma essa ideia da mudança da alíquota, né? A alíquota era 11%, ela foi aumentada para 14%, podendo chegar a 22%, dependendo da faixa salarial do servidor ativo ou já aposentado. Isso não necessariamente vale para a Previdência da FUNPRESP. A Previdência da FUNPRESP só vai até 8,5%. Aqui só tem 3 alíquotas, 7,5%, 8% e 8,5%. Então, não significa que aumentando no regime próprio, que é público, que é de benefício definido, vai aumentar aqui não. Aqui, na verdade, está estipulado na lei que é 8,5%. Até porque o regime é diferente, o financiamento é capitalizado, lá é repartição. Então, aqui são 3 alíquotas, 7,5%, 8% e 8,5%. Não pode ser zero. O que eu expliquei, zero significa ele cancelar. Ele pode cancelar, depois se ele quiser voltar, ele pode voltar. O dinheiro fica parado aqui até a aposentadoria ou a saída dele. E ele pode alterar uma vez por ano. Todo mês de abril ele pode alterar essa alíquota. Lembrando que 95% dos nossos participantes escolhem a 8,5%, porque significa mais esforço de poupança e significa que o benefício dele também vai ser maior. Uma pessoa fala que é servidor desde janeiro de 2011 e se enquadra na condição de se aposentar com a média aritmética simples de 80% das maiores contribuições. Sim. E em função da reforma, que ela fala que cedo ou tarde vai acontecer, no fim das contas, o objetivo dela é dar meio que uma dica. Pedir que considerem a possibilidade de adiamento do prazo, né, 29 de março, no caso, o prazo para migração. E ela fala que já é participante ativa alternativo da FUNPRESP. Vamos falar um pouco mais sobre esse prazo? Vamos. O que pode acontecer? Qual é o cenário futuro assim, que a gente pode imaginar? É boa pergunta também. O que ela está querendo aqui é assim, eu vou esperar a reforma passar para mim poder migrar. Bom, primeiro tem que entender que a migração ela não está diretamente ligada à reforma, né? A migração foi oportunidades que foram dadas aos servidores de mudar do regime anterior. É lógico que o que é proposto na reforma pode influenciar o servidor, né? Como o aumento da idade de aposentadoria, aumento do tempo de contribuição, aumento da alíquota de contribuição. Então, isso são variáveis que podem influenciar o servidor. Mas uma coisa não está necessariamente atrelada à outra. O prazo, sei lá, vou esperar a aprovação da reforma para migrar. Então, o que a gente tem hoje é o prazo de 29 de março. Então, não necessariamente, até porque não é a FUNPRESP que estabelece esse prazo. É a própria administração pública que faz a gestão do regime próprio de previdência. Então, se a administração pública achar conveniente reabrir o prazo, ela vai fazer. Ou depois da reforma, ou até durante mais a tramitação da reforma. Não cabe à FUNPRESP estabelecer esse prazo, né? Agora, do ponto de vista da administração pública, o que ela olha é o custo, porque ali não é assim, não vou deixar aqui indistintamente o prazo aberto,
para que os servidores possam migrar, até porque isso pode interferir na solvência do próprio regime próprio. Então, eu quero dizer para o servidor que está nos assistindo, que perguntou, que esse prazo não está ao alcance da FUNPRESP. Até porque o recurso que ele tem direito lá no benefício especial não é a FUNPRESP que paga, quem continua pagando é a administração pública. Só tem uma coisa que eu quero destacar aqui, é o seguinte, que se ele realmente quer esperar a reforma, até para ter um outro prazo, eu acho importante isso. Mas ele tem que lembrar que se a reforma passar do jeito que está, talvez o benefício especial dele seja menor. Até porque no benefício especial tem uma relação entre o tempo que ele já contribuiu e o tempo exigido. Então hoje o tempo exigido, na média geral, para homem é 35, para mulher é 30. A reforma passa a exigir 40 anos de contribuição. Então significa que aquela relação entre o tempo que ele já contribuiu e o tempo exigido vai diminuir. Né? Porque se ele tem uma relação hoje que é baseada em 30 para mulher e 35 homem, e passa a ser 40, significa que aquele fator vai diminuir, o que consequentemente significa que pode diminuir o benefício especial dele. Então ele tem que avaliar essa janela, que é até o dia 29 de março, e essa possibilidade de aprovar a reforma do jeito que está proposto pela PEC número 6 e talvez uma reabertura de prazo. Certo. Inclusive, a próxima pergunta, e é a última, é sobre o benefício especial. Uma pessoa pergunta se depois, até o dia 29 de março, que é o prazo para migração, continua tendo direito ao acréscimo do benefício especial no ato da aposentadoria. Continua. Inclusive está assegurado lá nessa lei 13.809, tem um parágrafo específico para dizer que está garantido esse benefício especial. Então, agora a gente pode abrir já, chegar umas perguntas sobre Previdência. A pergunta que a gente mais recebeu foi de um servidor chamado Ricardo, de um outro chamado José Ricardo e Antônio. Então, muita gente está querendo saber como vai ficar a FUNPRESP após essa reforma da Previdência, se ela realmente for aprovada. É isso. Tá. A pergunta inicial é essa. Então, eu quero tranquilizar aí os nossos participantes e os servidores, né, que a FUNPRESP ela também é fruto da reforma da Previdência de 2003, quando se estipulou, foi criada a Previdência Complementar dos Servidores Públicos, só foi criada em 2012 e passou a funcionar em 2013. Então, já é uma realidade. Alguém perguntou se vai acabar a FUNPRESP. Isso. Não, a FUNPRESP ela está previsto o funcionamento dela lá pelo parágrafo 15 do artigo 40, que foi inclusive reforçado na própria propositura da reforma. A FUNPRESP já tem 6 anos, ou seja, então essa discussão da continuidade da FUNPRESP, ela é tranquila. A FUNPRESP continua administrando a previdência complementar dos novos servidores. Nós já temos aí um contingente de mais de 170 mil servidores que entraram depois da FUNPRESP. Nós já temos 74 mil servidores que são participantes. Então, a gente continua administrando da melhor forma possível o plano de previdência do servidor. Nós já pagamos, inclusive, benefícios, são mais de 30 benefícios que a gente já paga. Então, quero tranquilizar aí aos participantes que a reforma não tocou em nada sobre o funcionamento, a continuação da FUNPRESP. Então, o entendimento é que a FUNPRESP continua a todo vapor, procurando cada vez mais melhorar aí o atendimento dos seus participantes. Isso. O Felipe Borba pergunta como vai impactar nos servidores que entraram após 2013. Então, outra coisa importante é que o próprio texto da reforma tem lá no artigo 3º, parágrafo 9º, depois vocês podem pesquisar, ele trata dessa situação. Quando trata das regras de transição, ele estipula 3 grupos lá dos servidores públicos federais. Os que entraram até dezembro de 2003, os que entraram até a promulgação e aprovação da reforma, e aqueles que entraram depois de fevereiro de 2013, que é exatamente o público da FUNPRESP. Então, para essa situação, ou seja, tem uma previsão lá constitucional proposto na reforma de que esse grupo, os direitos desse grupo, que estão sujeitos até o teto, mais o regime complementar, que é facultativo, vai continuar. Então não tem nenhuma preocupação quanto a isso, até porque o próprio texto da PEC assegura as condições de quem entrou a partir de fevereiro de 2013.
Ricardo, voltando para o tema migração, que é o objetivo principal, né, do programa de hoje, o Haroldo Lucena está perguntando para a gente pelo Facebook. Ele diz que é servidor do Ministério da Agricultura e pergunta quais as vantagens. Ele fala da migração para a FUNPRESP, né? Mas assim, sim, enfatizando, né, a migração e adesão à FUNPRESP são duas coisas diferentes. Mas quais as vantagens de aderir, de ser participante da FUNPRESP? Bom, hoje, colocado diante da reforma, a primeira vantagem é que ele vai ter uma alíquota menor de contribuição. Segunda vantagem, ele vai poder formar sua própria previdência. No regime próprio, ele contribui, é um regime de repartição coletiva, aqui é uma conta individualizada. Então, ele vai poder controlar a sua reserva como se fosse uma conta corrente, né? O regime ele é privado, então ele vai ter regras diferentes de pensão, de invalidez, dá maior cobertura de benefício. Então, tem uma série de vantagens em que ele pode tomar conta mais de perto da sua previdência. É um regime capitalizado, então rende, né? Ou seja, a expectativa é que tem uma rentabilidade da inflação mais 4. Ele pode participar em algum momento da gestão, influenciar na gestão. Ele pode pegar um empréstimo. Então, assim, tem uma série de vantagens que a FUNPRESP hoje já oferece para os seus participantes e que o Haroldo, do Ministério da Agricultura, pode estudar essas vantagens, sobretudo à luz da reforma. Tá? Agora, outra pergunta sobre reforma. Esses dois temas estão bem concorridos hoje, né? O Rodrigo está perguntando com relação à nova reforma, se passar, para quem está no RPC, vai ter o seu percentual de contribuição alterado de acordo com o salário? Então, duas coisas importantes. Primeiro que a contribuição é a mesma, né? 8,5%, 8% e 7,5%. A alíquota não muda. A base de incidência passa a ser sempre aquela diferença entre o que ele ganha e o teto. Isso não se altera. Na verdade, a reforma está alterando as alíquotas para quem continua no regime anterior, né? Está subindo as alíquotas de 11 para 14 e criando alíquotas extraordinárias. Não é o caso da FUNPRESP. A FUNPRESP, como é um regime capitalizado, não tem déficit, então não tem que se falar em aumentar a alíquota ou alíquota extraordinária. A alíquota extraordinária é para plano que tem déficit. A FUNPRESP não tem déficit, ela é um regime, ele está sempre em equilíbrio. Todo resultado a mais vai para o participante. Então, a gente só vai pagar o que está na conta dele, que é fruto do esforço, do tempo de acumulação, da rentabilidade. Então, não tem que se comparar o aumento da alíquota pela reforma, lá no regime público, no regime próprio, com o regime privado da FUNPRESP. O Clésio Paim, ele não fala de onde ele é servidor, mas ele diz que é servidor desde julho de 2013. E com a reforma, ele pergunta se pagará o INSS pela minha remuneração total ou pelo teto do INSS como é hoje. Então, hoje o Clésio já paga pelo teto. Ele entrou depois de fevereiro, né? Ele entrou em julho. Então, Clésio, você hoje já está pagando, pode conferir no seu contra-cheque que você está pagando pelo teto. O Alexandre Junqueira pergunta como fica a situação em geral dos beneficiários da FUNPRESP em relação a cada tema proposto na reforma da Previdência, caso ela seja aprovada. Por exemplo, pensão por morte, alíquotas, acumulação de benefícios, como é que fica a situação dos beneficiários? Então, a alíquota não muda, como eu já expliquei, né? A alíquota continua 8,5%, 8% e 7,5%, não muda nada, apesar de mudar lá no regime, aumentar lá no regime próprio, aqui na FUNPRESP não está aumentando, até porque é o regime capitalizado. A pensão por morte passa a ser uma vantagem na FUNPRESP, porque a pensão por morte, o valor proposto na reforma, ele estabelece cotas familiar e individuais que não são reversíveis. Então, isso pode significar, no valor proposto pelo regime próprio, uma redução da pensão. E na FUNPRESP o valor continua igual, não há nenhuma redução. Sobre a acumulação de benefícios, também é uma regra do regime próprio, regime público. Na FUNPRESP não tem essa vedação de acumulação de benefícios, até porque é um regime privado. O Adenilson, ele é servidor do SEMADEM, e ele gostaria de saber se mesmo quem possui previdência complementar será afetado pelo aumento das alíquotas do INSS. E o que será alterado
em termos de desconto na folha para os servidores que aderiram à FUNPRESP. A contribuição não será mais pelo teto do INSS? É mais ou menos... Na verdade, não muda a alíquota, né? A alíquota é a mesma e só vai incidir do que sempre foi assim desde o início, desde fevereiro de 2013, só vai incidir sobre a diferença do salário dele em relação ao teto. Então, se ele já entrou depois de fevereiro, ele já tem essa regra. Se ele entrou antes, aí ele pode migrar, e se migrar, passa a valer essa regra também. Se ele entrou antes e não migrou, ele vai contribuir lá para o regime próprio com aquelas alíquotas propostas lá assim que a reforma for aprovada. O Tiago Coelho está perguntando se a FUNPRESP foi chamada para participar da elaboração da proposta da nova Previdência. Excelente pergunta do Tiago. Não, a FUNPRESP ela é operadora, administradora de plano, né? Não cabe a ela formular a proposta de previdência. Ela tem vínculo com a administração pública, mas é um vínculo do ponto de vista de administrar a previdência do servidor. Então, até porque os desdobramentos da reforma trazem efeitos até positivos para a FUNPRESP, em termos de aumento do tempo de acumulação, aumento do valor do benefício, uma série de vantagens para os servidores. Mas a FUNPRESP, de maneira alguma, participa de discussão, elaboração. A FUNPRESP administra os planos, então tem a responsabilidade institucional de atender os seus participantes e administrar, como está escrito na lei, como está escrito na Constituição, o plano previdenciário dos servidores públicos federais. O Tiago pergunta ainda, Ricardo, sobre as alíquotas também, isso a gente já falou, né, que elas as alíquotas da FUNPRESP não vão ser alteradas, mas ele pergunta ainda sobre os patrocinadores, se eles vão continuar contribuindo. A gente respondeu isso no início, mas vamos recapitular para quem está... Então, Tiago, continua contribuindo normalmente, até porque tem uma exigência legal. Esse valor da contribuição vai até 8,5, como estava funcionando, vai continuar funcionando. E agora umas perguntas mais sobre a FUNPRESP mesmo, né, mais específicas. O Diego, do Instituto Federal Catarinense, ele está perguntando se em caso de falecimento, ele sabe que tem, né, o pagamento feito para a esposa dele, que é a beneficiária, mas ele queria saber a grandeza desse valor e também no caso de invalidez. O que acontece? Como é que funciona? Então, a regra de pensão e invalidez, ela é uma regra que se aproxima do regime, quase o regime que era antes, que é a média das 80% maiores remunerações. Então, no caso do participante aqui, o Diego, lá do Instituto Federal Catarinense, é importante dizer que ele, como é participante da FUNPRESP, ele tem assegurado lá para o seu cônjuge esse direito da pensão. E o valor da pensão, ele é perto de 80% do que ele está recebendo. Lógico que vai adicionar o que ele vai receber lá do regime próprio, né? Porque, lembrando que todos os benefícios que a FUNPRESP paga, ou vai pagar no futuro, eles são complementares. Então, primeiro, o servidor ou o beneficiário vai receber no regime próprio, vai depois receber da FUNPRESP. E o mesmo raciocínio vale para a invalidez. Então, quem entra num plano de previdência complementar igual a FUNPRESP, ele não está só juntando dinheiro. Porque previdência não é só juntar dinheiro, mas também proteger as pessoas dos infortúnios, das situações mais difíceis. Então, a FUNPRESP está preparada para dar essa cobertura previdenciária de invalidez e de pensão por morte. O Diogo quer saber também, Ricardo, sobre como funciona o resgate do que ele investiu, se for o caso dele desistir, dele querer não pagar mais, né? Não contribuir mais para a reserva dele. Tá. Aí seria nem resgate, seria cancelamento. Então, ele está contribuindo normalmente, ele quer parar de contribuir, ele pode parar. Ele só pode resgatar o dia que ele sair do serviço público, ou então aquele valor que ficou cancelado, quando ele se aposentar, ele pode resgatar. Então, tem uma regra que não é da FUNPRESP que inviabiliza o resgate imediatamente, como aquela situação que a gente viu de uma servidora lá que tinha um PGBL. Na FUNPRESP só pode fazer resgate quando rompe o vínculo empregatício no patrocinador, e aí ele pode escolher resgatar a sua reserva. A Cibele, né, da Universidade Federal de São João del Rei, ela fala sobre a situação dela, né, dá algumas explicações, e a pergunta dela no final é assim: quão estamos seguros na FUNPRESP?
A segurança, Sibeli, na verdade, se traduz pelo acompanhamento, pela fiscalização, pelo seu extrato. Então, assim, sempre acompanhe o seu extrato. É isso que vai gerar esse sentimento de segurança que você está perguntando aqui. É uma construção. Quer dizer, a segurança ela é fruto da gestão, da gestão financeira, da gestão da governança. Então, a segurança ela é transmitida nesses 6 anos dos bons resultados que a FUNPRESP já apresentou, em termos de rentabilidade, organização, atendimento, oferta de um bom plano de previdência. E é uma construção. Então, tem que ser feito todo dia. E aí eu convido ela a participar, a cobrar, a estar olhando sempre o extrato para saber se as contribuições estão entrando na sua conta de previdência. Então, essa segurança que todo mundo almeja quando vai se aposentar, ela tem que ser feita desde hoje. Não é esperar lá para a data da aposentadoria, mas é construída a partir de agora. A Geceana Amorim, servidora do INSS, ela diz que já contribui há 12 anos para a iniciativa privada e fala sobre o caso dela, mas diz que está com muita dúvida. Ela pergunta, esse tempo trabalhado pode ser incorporado ao serviço público com alguma vantagem? Então, o tempo que ela trabalhou no regime privado, na verdade, ela tem direito ao que a gente chama de averbação. Então, como ela é servidora pública, aquele tempo que ela trabalhou antes de entrar no serviço público, ela vai reconhecer aquele tempo para cumprir as exigências de tempo de contribuição do serviço público. É o que a gente chama de averbação. Então, ela vai ter que ir no INSS pedir uma certidão de tempo de contribuição, pegar aquela certidão e levar lá no RH dela, que vai fazer a averbação, que é o reconhecimento desse tempo para fins de cumprimento das exigências de tempo de contribuição. É perfeitamente possível. Ela pergunta ainda o que a FUNPRESP pode oferecer como sendo o único regime de previdência ao qual ela fosse vinculada. Bom, a FUNPRESP oferece previdência complementar, capitalizada. Então, é uma conta individual, os benefícios de aposentadorias e pensões, a pensão, inclusive, até mais favorável do que no regime próprio. Oferece hoje empréstimo consignado. Então, nós queremos esse ano ter clube de vantagens, perfis de investimento. Então, assim, prestar um serviço de previdência e tudo que está em volta dessa questão da previdência. Então, é importante que ela analise, porque isso pode ser mais segurança em termos de previdência para ela no futuro. O Leonardo Moraes, que é também servidor do INSS, pergunta quais os procedimentos e políticas que a FUNPRESP, né, adota e executa para aumentar o profissionalismo e reduzir pressões políticas externas aqui dentro. Boa pergunta, Leonardo. Na verdade, a FUNPRESP tem se pautado por esse profissionalismo. Desde a Constituição, funcionamento, os primeiros passos e hoje, depois de 6 anos. Então, nosso objetivo aqui é sempre tomar decisões técnicas, decisões escutando o participante, observando a legislação. Nós já fomos fiscalizados 2 vezes pela Previc, temos várias auditorias internas e externas, e o que a gente está fazendo agora é uma proposição de mudança no estatuto, que é onde na verdade sintetiza lá toda a gestão e governança da entidade, no sentido de ainda reforçar ainda mais as melhores práticas na gestão da Previdência. Então, a gente espera que depois de aprovar esse estatuto, a FUNPRESP já vai ter dado um passo ainda mais na direção do que ela está perguntando aqui, de se blindar contra influências políticas, de ter uma administração técnica voltada para o interesse do participante. Certo. O Fábio, ele dá o seguinte exemplo. Um servidor que cancele sua adesão à FUNPRESP após alguns anos de contribuição e mantenha os recursos, qual seria a contribuição administrativa? E se ela incide sobre a reserva individual do participante ou do salário de contribuição, e qual a alíquota mensal para isso? Então, Fábio, só 2 coisas importantes. Primeiro, o cancelamento hoje não tem nenhuma taxa para cancelar. Então, é 0 de cancelamento, ele pode cancelar, o recurso ficar parado aqui até ele decidir o que quer fazer com o recurso. Por enquanto é 0. Pode ser que no futuro se cobre uma taxa de cancelamento. Essa contribuição administrativa que ele está perguntando também é 0 hoje, mas ela incide sobre benefício já na aposentadoria,
E ela é definida todo ano pelo plano de custeio, mas em tese hoje ela é zero. Por que existe essa contribuição? Porque quando você se aposenta, na verdade, para custear o seu pagamento de aposentadoria durante, né, pode ser 20 anos, 30 anos, pode ser vitalício, aquilo custa. Então, há essa previsão legal de se cobrar. Só que hoje a única taxa que a FUNPRESP cobra é a taxa de carregamento, não cobra taxa de administração, não cobra taxa de cancelamento. Lembrando que hoje nós já temos perto de 4 mil servidores que cancelaram, tem mais de 25 milhões aqui de recursos dos servidores cancelados e também ele está recebendo o rendimento líquido, né? Ou seja, no ano passado nós rendemos 10,38 de rendimento. Isso está sendo incorporado na reserva dele a custo zero. Então, em algum momento, se esse volume se crescer, a gente pode estudar a possibilidade de ter talvez uma taxa simbólica de cancelamento, até para custear o recurso que está sendo gerido, né, como os outros está sendo gerido, e ele também pode acessar hoje o valor da sua reserva que está acumulado. O Fábio continua perguntando uma outra dúvida, se no momento da aposentadoria, ao invés de requerer o benefício da aposentadoria pela FUNPRESP, por que o participante não pode optar pelo resgate integral? Aonde está vedado isso? Fábio, eu até pesquisei aqui, está no artigo 21, parágrafo 8º do nosso regulamento. Então lá tem uma limitação. Está disponível no site. Está disponível no site, artigo 21, parágrafo 8º. Então lá nesse dispositivo do regulamento, do plano, ele tem lá a limitação de 25% de resgate da parte dele. A conta dele é duas partes, a parte do servidor e a parte do órgão público. Então, pode ser que no futuro aumente para 50% até 100%, mas hoje existe essa restrição do resgate somente de 25%. O restante converte em benefício. O Amaro, ele fala, é uma pergunta mais particular, né? Ele diz que contribui há 18 anos com o INSS, 16 anos a Previdência do Estado, Rio Grande do Sul, e contribuo com a Previdência Complementar e tenho 52 anos. Ele quer saber se ele fica obrigado às novas regras de aposentadoria e qual seria a previsão dele para se aposentar. Então, se eu entendi aqui, na situação do Amaro, ele era servidor público, depois entrou na administração pública. Então, como ele já veio do serviço público, ele está submetido às novas regras, sim. Como ele já tem 18 anos, então ele entrou antes de 2003. Consequentemente, a previsão de aposentadoria dele vai ser aos 65 anos. Como ele tem 52, ele ainda teria mais 13 anos de contribuição para o regime próprio da União. E ele pergunta como é feita a complementação da aposentadoria pela Previdência Complementar. Então, aí depende da situação deles. Ele pode ser alternativo aqui, ele vai pagar um mínimo de R$140. Se ele migrar, ele vai poder migrar também, né? Porque já que ele entrou a partir de 2016, mas ele estava no regime anterior, então assegurou para ele o regime anterior. Mas se ele quiser migrar, ele pode migrar, e aí ele vai se sujeitar lá às regras de contribuição, de benefício, que a FUNPRESP já oferece hoje para 74 mil servidores. Tá. Acabaram as nossas perguntas, Ricardo. Eu queria, para a gente encerrar, a gente já tinha falado isso no início, mas queria que você desse mais uma reforçada sobre o que a FUNPRESP tem a oferecer para quem, nesse período até 29 de março, né, para quem optar pela migração e depois pela adesão à FUNPRESP. O que a FUNPRESP tem a oferecer para essas pessoas? Tá. Primeiro, a FUNPRESP hoje está pronta para oferecer informação e orientação. O servidor ele fica muito inquieto, né, com as mudanças nas regras de aposentadoria, que é natural, né? As pessoas têm uma expectativa, se preparam para aquilo. Então, a FUNPRESP quer ajudar o servidor, orientando, dialogando, dando informação. Nosso site é um repositório grande, muita informação. Nós temos também agentes, representantes da FUNPRESP no Brasil inteiro que podem atender individualmente a cada pessoa. Cada pessoa é uma história profissional, uma história de vida. Então, às vezes, ela quer tratar individualmente da sua situação, podemos simular os valores de benefício, enfim. Então, também está no nosso site a lista de todos esses agentes, são mais de 60 agentes.
E em termos de benefício, o que a gente tem é o quê? Primeiro é formar uma conta individual, que é bastante diferente da conta coletiva do regime próprio. Lá você contribui e vai para na verdade, uma conta coletiva, não individualiza. Aqui não, aqui você vai contribuir, vai estar na sua conta, é todo o seu esforço, é todo o seu tempo que vai estar acumulado e no final você vai ter um saldo que vai converter em benefício. Então isso é uma diferença enorme no regime de previdência, que a gente chama de regime capitalizado, que é uma vertente até da própria reforma. Ele vai ter direito aos benefícios de aposentadorias e pensão, e aí sempre lembrando que é um benefício privado, né? Não é um benefício público, é a conta individual dele, então aquilo gera benefício de pensão, pode gerar herança, né? Ou seja, aquilo que ele acumulou entra no patrimônio pessoal do servidor e do seu familiar. Além disso, a gente oferece o quê? Oferece hoje empréstimos consignados, né? Ele vê a governança, coisa que ele não via lá. Então, ele vai, ao fazer essa comparação, quando ele pensa em migrar, como você perguntou, ele vai fazer a comparação do que ele paga lá no regime público, no regime próprio, e do que ele vai pagar no regime complementar privado, como é a FUNPRESP. Então, essa diferença do valor que ele vai pagar é menor e ele vai poder ter um controle maior sobre a sua previdência. E, além disso, ele vai poder fazer deduções fiscais, vai pagar menos imposto corrente agora e menos imposto quando se aposentar também, porque só quem tem previdência complementar, quando se aposenta, vai cair numa alíquota de 10%. Hoje a alíquota corrente é de 27,5%. Aqui ele passa a ter uma alíquota de 10%. Então, eu oriento a quem está interessado que busque o site da FUNPRESP, liga aqui no 0800, no Fale Conosco, procure os nossos agentes, que nós estamos prontos para atender os servidores nesse período aí até 29 de março de 2019. Muito obrigada, Ricardo. E é isso, gente, é como o Ricardo falou, a gente está disponível para tirar todas as dúvidas, inclusive na última semana, quando estiver perto de terminar o prazo, a gente vai fazer outro bate-papo desse, vai responder mais dúvidas dos servidores. Se você tiver sua dúvida, você pode encaminhar para a gente, ou nas nossas redes sociais, ou no 0800, tem muita informação no site também que vocês podem buscar. E a gente encerra por aqui hoje, mas a gente continua disponível em todos os nossos canais para quem quiser esclarecer mais coisas, né, Ricardo? A gente fica muito feliz em ajudar e até o próximo programa.